Salve, galera! Já começa deixando aquele like porque o dia promete ser agitado demais pro torcedor do Fortaleza. Hoje é dia de decisão, e além do duelo importante contra o Grêmio, muita coisa tá rolando nos bastidores do PC. Tem especulação quente, lesão preocupante, desfalques confirmados, possíveis mudanças na escalação e até um nome novo que surgiu do nada e já tá deixando a torcida em alerta. Então cola comigo porque esse pré-jogo tá recheado de informação e análise. E a gente começa com o assunto que mais movimentou as redes sociais nas últimas horas, o nome de Kenny Arroyo. Sim, você não leu errado. Kenny Arroyo, equatoriano, 19 anos, revelado pelo Independiente Del Valle, atual camisa 10 do Beşiktaş, da Turquia. A primeira reação de muita gente foi duvidar. Afinal, não é todo dia que um jogador jovem, com mercado europeu e passagem por seleções de base, aparece no radar de um clube brasileiro fora do eixo. Mas a informação veio da imprensa equatoriana e circulou com força nas últimas horas. O atleta teria sido oferecido a clubes brasileiros, incluindo Fortaleza e Palmeiras. E aí bate aquela dúvida: faz sentido? Vamos com calma. Primeiro, é importante entender o contexto. O Fortaleza está no mercado. Isso não é mais uma possibilidade, é uma necessidade. Com a lesão do Tomás Pochettino, o time ficou sem um articulador de origem, aquele cara para pensar o jogo, pisar na área, dar o último passe. Pochettino sofreu um estiramento ligamentar no joelho. Se for otimista, é papo de um mês fora. Se complicar, pode virar 2 ou até 3 meses no estaleiro. E para piorar, o Caleb foi emprestado pro Alavés. Ou seja, o elenco tá curto justamente no setor onde o time mais precisa de criatividade. O nome do Arroyo surge como uma possível solução. Mas é aí que entra a análise mais criteriosa. Apesar de ser camisa 10 no Beşiktaş, o Kenny não é exatamente um meia de origem. Ele joga muito mais como ponta-direita, infiltrando pelo lado, puxando para dentro, com boa finalização e visão de jogo. Tem mobilidade, velocidade e um repertório interessante para um contra um. Quem acompanha os jogos da seleção de base do Equador sabe que ele foi um dos destaques da última geração formada pelo Del Valle, clube que se tornou uma fábrica de talentos nos últimos anos. No futebol turco, ele ainda não conseguiu se firmar. Foram 12 jogos, 2 gols, e uma adaptação que parece não ter sido tão simples. E aí entra uma possível brecha. O Beşiktaş pode estar disposto a negociar, talvez até por empréstimo, e nesse cenário Fortaleza poderia entrar forte. Mas vamos combinar? Esse tipo de negócio só acontece se o clube for rápido, ousado e tiver clareza do perfil que está buscando. Porque se for para trazer mais um ponta quando o que a gente mais precisa é um meia, aí fica difícil defender. Mesmo assim, o nome empolga. E empolga porque representa uma mudança de postura. O Fortaleza, que nos últimos anos apostou em nomes experientes e consolidados no mercado sul-americano, agora volta os olhos para a juventude. Arroyo é jovem, tem potencial de revenda, já foi testado em alto nível e ainda tem margem para evoluir. É aquele típico investimento que, se der certo, resolve dentro de campo e ainda pode render lucro no futuro. Mas também é arriscado. Porque a pressão aqui é outra. A realidade do Campeonato Brasileiro exige intensidade, adaptação rápida e resultado imediato. E falando em resultado, o jogo de hoje é decisivo. O Fortaleza enfrenta o Grêmio às 8h30 da noite, na Arena do Grêmio, precisando desesperadamente pontuar. A conta é simples: se vencer, o Leão salta da zona de rebaixamento direto para a 14ª colocação. Ultrapassa Grêmio, Vitória, Vasco e Santos. Um salto enorme, que mudaria completamente o clima no elenco e na torcida. Agora, se empatar ou perder, a situação continua crítica. E o detalhe que ninguém pode ignorar: o Fortaleza nunca venceu o Grêmio fora de casa. Assim como também nunca venceu o Corinthians fora. E adivinha? O próximo jogo é justamente contra o Corinthians, fora de casa. Então, sim, vencer hoje pode ser um ponto de virada. Pode ser o respiro que o time precisa para começar a construir uma campanha de recuperação no retorno. Mas não vai ser fácil.
O Grêmio também tá pressionado, vem oscilando, mas é sempre forte em casa. E mesmo sem o Martim Braithwaite, tem elenco para dar trabalho. O Mano Menezes, que assumiu recentemente, ainda tenta dar sua cara ao time, e deve ir a campo com Thiago Volpe no gol, Gustavo Martins, Kahneman, Rodrigo Eli e Marlon na defesa, Vila Sante e Reinaldo no meio e um ataque veloz, que tenta aproveitar os espaços nas costas da zaga. Do lado do Fortaleza, o técnico Renato Paiva relacionou 24 jogadores para a viagem. João Ricardo, Moisés, Davi Luiz, Breno e Brits estão fora por lesão. Pochettino também não viajou. E alguns nomes ficaram de fora por opção técnica: Kevin Andrade, Rodrigo, Alanzinho e mais um ou outro que não vinha sendo utilizado com frequência. A lista de relacionados tem como novidade o goleiro César, da base, e o jovem Rian Guilherme, que pode fazer sua estreia no profissional. A provável escalação deve ter Magrão no gol, Tinga na lateral direita, Benjamin Kusevic e Gaston Ávila formando a zaga, com Diogo Barbosa na esquerda. No meio, Matheus Pereira, que vem ganhando moral, Lucas Sacha e o jovem Luca Prior, que deve herdar a vaga de Pochettino. No ataque, Marinho, Lucero e Breno Lopes. Mas muita gente tem defendido a entrada de Daverson ou até mesmo do Herrera no lugar do Breno, que não vem entregando o que se espera. Daverson, por sua vez, apesar das polêmicas, entrou bem contra o Bragantino, marcou o gol e deu outra presença na área, especialmente nas bolas paradas. Aliás, vale a gente falar sobre esse ponto. O Fortaleza, que até pouco tempo era um time desorganizado ofensivamente, começou a mostrar sinais claros de evolução. Contra o Bragantino, por exemplo, 2 gols em bola aérea. Jogadas ensaiadas, movimentação coordenada, e um aproveitamento que há tempos não se via. O dedo de Renato Paiva começa a aparecer, ainda que timidamente. A marcação encaixou melhor, os espaços diminuíram, e até jogadores que vinham mal começaram a crescer. Matheus Pereira é um bom exemplo disso. Chegou desacreditado por muitos, mas já soma um gol, uma assistência, 5 passes decisivos e mais de 20 bolas recuperadas. Seu índice de acerto nos passes é de 83%, e a média de atuação, segundo o SofaScore, é de 7,03. Números que mostram que ele pode, sim, ser um diferencial nesse meio-campo que carece tanto de criatividade e intensidade. Ainda não é o camisa 10 ideal, mas tem cumprido bem o seu papel. E para quem ainda duvida que o Fortaleza pode reagir no campeonato, os últimos jogos dão motivos para sonhar. O empate com o Bahia foi um jogo duro, onde o time teve chance de vencer. E a vitória contra o Bragantino mostrou personalidade, principalmente na forma como o time se comportou taticamente. Paiva colocou John, principal articulador do Braga, no bolso. A leitura de jogo foi inteligente, a ocupação dos espaços melhorou, e até a transição ofensiva, que era lenta e previsível, começou a fluir. Claro que ainda há falhas. O gol sofrido contra o Bragantino, por exemplo, nasce de uma sequência de erros, desde a saída de bola com Ávila até a falha de cobertura do Tinga e o posicionamento do Tom. Mas é visível que o time está mais organizado, com ideias mais claras e um espírito competitivo que andava sumido. E um desses detalhes está na forma como Renato Paiva tem conduzido o time nos últimos jogos. Depois de muita instabilidade, o treinador começa a dar sinais de que entendeu o elenco que tem nas mãos. A mudança na postura tática do time contra o Bragantino foi notável. A equipe entrou mais compacta, com linhas mais próximas e com um padrão claro de jogo. A marcação por zona deu lugar a uma abordagem mais híbrida, pressionando no meio-campo e tentando aproveitar os erros do adversário. E mesmo com as falhas individuais, o coletivo funcionou melhor do que vinha acontecendo. O Daverson, que muitos torcedores já haviam descartado, mostrou que ainda pode ser útil, entrou com vontade, brigou, se posicionou bem dentro da área e foi decisivo nas bolas paradas. Claro que é um jogador que precisa ser bem orientado, porque tem suas limitações. Mas em um jogo como o de hoje, onde a bola aérea pode decidir, talvez ele seja a peça certa no momento certo. O Fortaleza não tem tantos jogadores fortes nesse tipo de jogada, e o Daverson pode ser justamente esse diferencial. E do outro lado, temos um Grêmio cheio de dúvidas. Mano Menezes tenta arrumar a casa depois de um início turbulento,
e ainda busca um equilíbrio entre defesa e ataque. Sem o Martin Braithwaite, o time perde referência ofensiva, e isso pode ser uma vantagem para o Fortaleza explorar. O setor defensivo do Grêmio também não vive seu melhor momento. É um time que sofre quando pressionado, principalmente pelos lados do campo, e é exatamente aí que o Leão pode construir algo. Marinho, por exemplo, é uma arma importante nesse tipo de situação. Ainda que não esteja em sua melhor fase, é um jogador que chama marcação, que pode cavar faltas perigosas, que arrisca de longe. E se conseguir atrair a defesa do Grêmio para um lado, abre espaço do outro. E aí entra o papel do lateral que vier apoiar, seja Tinga ou Diogo Barbosa. Eles precisam ser intensos, aproveitar os espaços, porque o Fortaleza não pode se dar ao luxo de atacar com pouca gente. A movimentação dos meias também vai ser fundamental. Matheus Pereira e Luca Prior precisam alternar entre o apoio ao ataque e a recomposição. A ideia é que um puxa a marcação enquanto o outro infiltra. O Prior, apesar da pouca idade, mostrou contra o Bragantino que tem personalidade. Fez gol, apareceu bem nas costas da zaga, e pode ser essa válvula de escape que o time tanto precisa. E se tem um setor que merece atenção especial, esse setor é a zaga. O Fortaleza não pode errar lá atrás. Contra o Bragantino, mesmo com a vitória, a defesa deu espaços demais. O gol sofrido foi um exemplo claro de como uma desatenção pode comprometer todo o trabalho. Ávila precisa estar mais ligado. Kusevic, que vinha oscilando, tem que assumir a liderança da defesa. E Magrão, no gol, precisa manter a regularidade que vem apresentando. A segurança defensiva é o ponto de partida para qualquer resultado positivo fora de casa. Outro ponto importante é a bola parada. Nos últimos jogos, o Fortaleza começou a mostrar que pode ser perigoso nesse fundamento. Foram 2 gols de cabeça contra o Bragantino, ambos em jogadas ensaiadas. Isso mostra que a comissão técnica está trabalhando. E em jogos como o de hoje, onde a criação pode ser limitada pelo gramado, pela pressão da torcida ou até mesmo pelo adversário, a bola parada se torna uma arma valiosa. É preciso explorar isso ao máximo. Agora, voltando ao nome do momento, Kenny Arroyo. O torcedor ficou dividido. Tem quem ache que é só mais um nome jogado na mídia. Tem quem ache que seria uma baita contratação. A verdade é que, por enquanto, o nome foi apenas oferecido. Nada concreto. Mas a simples menção dele já serve para acender um alerta. O Fortaleza não pode parar de buscar reforços. Não pode se acomodar com um bom resultado aqui e outro ali. O elenco é curto. A temporada é longa. E se quiser brigar por algo mais do que escapar do rebaixamento, precisa qualificar o grupo. E a janela tá aí. A diretoria já mostrou que tem capacidade de fazer bons negócios, mas também precisa agir com mais agilidade. O mercado tá cada vez mais competitivo. Todo mundo busca as mesmas peças. Se vacilar, perde. E o pior, perde para rivais diretos. Então, se o Kenny for mesmo uma opção viável, que seja analisado com seriedade. Se não for, que venha outro. Mas que venha logo. Porque ficar sem um camisa 10 de origem pode custar caro demais. Inclusive, a ausência de um meia articulador vem sendo sentida em jogos onde o Fortaleza precisa propor. Contra times que se fecham, que não oferecem espaço, o time sente falta daquele jogador capaz de quebrar linhas com um passe diferente. O Pochettino fazia isso. Não com regularidade, mas fazia. E agora sem ele, essa responsabilidade recai sobre jogadores que não têm exatamente essa característica. O Matheus Pereira, por exemplo, é mais um condutor do que um criador. E o Sacha, apesar da entrega, é um volante com vocação defensiva. Fica esse buraco. E aí a gente volta a falar do Luca Prior. Um garoto da base, promissor, que já mostrou bons sinais. Mas será que dá para depositar essa responsabilidade toda nas costas dele? Talvez sim. Talvez não. Mas hoje, ele é o único meia criativo do elenco disponível. Isso mostra como a reposição é urgente. A diretoria sabe disso. O torcedor sabe. A comissão técnica também.
Agora é hora de agir. Aliás, falando em base, vale destacar o Rian Guilherme. Relacionado pela primeira vez, o jovem meio-atacante é mais uma joia da base tricolor que ganha chance no profissional. Ainda é cedo para saber se vai entrar em campo, mas o simples fato de estar no grupo já mostra que o clube está atento às suas categorias inferiores. E isso é importante, principalmente em momentos onde o elenco sofre com lesões e suspensões. A base precisa ser cada vez mais valorizada e aproveitada. E aproveitando o gancho da base, a gente precisa falar de alguns jogadores que ficaram de fora por decisão técnica. Rodrigo, por exemplo, custou 4 milhões de reais ao clube. Veio com status de promessa e hoje nem relacionado é. Isso preocupa. Porque diferente do Alanzinho, que chegou sem custos e era mesmo uma aposta, o Rodrigo representou um investimento considerável. E quando um jogador assim não consegue nem ficar no banco, algo está errado. Seja na adaptação, seja na parte técnica, seja na gestão do elenco. Não dá para ignorar esses sinais. O Fortaleza precisa olhar com cuidado para cada peça do seu elenco. Precisa entender o que pode ser recuperado, o que precisa ser emprestado, o que ainda tem espaço para evoluir e o que, infelizmente, já não se encaixa mais no projeto. E mais do que isso, precisa ser transparente com o torcedor. A torcida do Leão é exigente, mas também sabe reconhecer esforço e comprometimento. O que não dá é para ficar no escuro, sem saber se um jogador sumiu por lesão, por opção técnica ou por algum outro motivo. Então segura esse clima, torcedor. Porque hoje é dia de guerra. E o Leão vai precisar rugir alto. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol nordestino, um rumor que vem ganhando força e agitando os torcedores promete movimentar o mercado da bola. Everton Ribeiro, ídolo do Bahia e um dos grandes nomes do futebol brasileiro nos últimos anos, estaria muito próximo de fechar com o Fortaleza. A notícia, que ainda não foi oficialmente confirmada pelos clubes, já causa um verdadeiro burburinho entre os fãs do futebol cearense e baiano, deixando todos na expectativa para os próximos capítulos dessa possível negociação. Everton Ribeiro, conhecido pela habilidade no meio-campo, visão de jogo apurada e capacidade de decidir partidas, vive um momento de destaque no Bahia, onde tem sido peça fundamental na equipe. Sua experiência e talento colocam como um verdadeiro craque, capaz de mudar o rumo de um jogo com um passe ou um gol decisivo. No entanto, segundo fontes próximas à negociação, o Fortaleza estaria disposto a investir pesado para trazer o meia ao Castelão, apostando na qualidade do jogador para reforçar seu elenco em busca de voos mais altos na temporada. O interesse do Fortaleza em Everton Ribeiro já vem sendo comentado há algumas semanas, e a possibilidade de contar com um jogador do calibre do baiano empolga a torcida tricolor. O clube cearense tem investido cada vez mais para montar um time competitivo, e a chegada de um nome tão expressivo como Everton Ribeiro poderia significar um salto de qualidade, além de agregar muita experiência e liderança dentro do grupo. Por outro lado, a negociação não seria simples. Everton Ribeiro tem contrato com o Bahia e seu valor de mercado é alto, o que exigiria do Fortaleza uma movimentação financeira significativa. Além disso, o jogador poderia analisar com cautela uma mudança de clube, considerando também os aspectos pessoais e profissionais envolvidos. No entanto, o cenário atual do futebol brasileiro mostra que transferências de impacto entre clubes da mesma região, embora raras, têm acontecido e podem ser decisivas para o equilíbrio das competições locais e nacionais. Enquanto os torcedores aguardam um posicionamento oficial, a imprensa esportiva continua acompanhando de perto essa movimentação que promete ser uma das mais comentadas do momento. Se Everton Ribeiro realmente fechar com o Fortaleza, o clube cearense dará um passo importante rumo ao fortalecimento do seu elenco, sinalizando ambições grandes para a temporada. Já o Bahia, que conta com um meia entre seus principais jogadores, terá de lidar com a possível saída de uma peça-chave, o que poderia impactar sua estratégia para os próximos desafios. Em resumo, o rumor de que Everton Ribeiro estaria prestes a fechar com o Fortaleza cria uma expectativa gigantesca em movimentos bastidores do futebol nordestino.
Resta saber se essa especulação vai se transformar em realidade e quais serão as consequências para os dois clubes envolvidos. Enquanto isso, a torcida fica na ansiedade, acompanhando cada nova informação que surgir e sonhando com o que pode ser uma contratação de peso para o futebol do Ceará. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.